Oi, eu sou a Kana Higuchi, sou uma das fundadoras do grupo do Camaragá. Eu sou CEO da KSH Multisserviços, também sou digital influencer, sou atleta de fisiculturismo também. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal e o tema que eu vou abordar com você é o medo da crítica. Existe uma cena que se repete na vida de quase todo ser humano. Você tem uma ideia, você tem uma vontade de fazer algo diferente, de dizer o que pensa, de mostrar um trabalho, de tentar um caminho novo. E antes mesmo de dar o primeiro passo, uma pergunta surge silenciosamente na tua mente: o que vão pensar de mim? Essa pergunta sozinha já matou mais sonhos do que qualquer fracasso real, porque o fracasso pelo menos ensina algo. Já o medo da crítica costuma agir antes disso. Ele impede que a tentativa aconteça. Hoje eu quero falar sobre esse medo. De onde ele vem? Por que ele é tão forte? E o que podemos fazer para deixar de ser governados por ele? Não para eliminá-lo completamente, porque isso talvez nem seja possível, mas para aprender a caminhar mesmo com ele ao nosso lado. E o que de fato, o medo, ou melhor, o que é de fato o medo da crítica? Eu vou explicar para você. O medo da crítica não é, na maioria das vezes, medo de uma opinião. É medo do que essa opinião pode significar sobre quem nós somos. Quando alguém diz isso que você fez não está bom, a mente costuma traduzir essa frase para uma outra mais perigosa: você não é bom. E é nessa tradução que mora o problema, porque uma coisa é receber um comentário sobre um trabalho específico. Outra, completamente diferente, é sentir que a sua identidade inteira está sendo julgada. Esse mecanismo vem de muito longe. Quando éramos crianças, dependíamos totalmente da aprovação dos adultos para sobreviver. Um olhar de desaprovação podia significar afeto retirado, segurança ameaçada. O cérebro humano, ele aprendeu ao longo de milhares de anos que ser rejeitado pelo grupo era uma sentença grave. Em sociedades antigas, ficar de fora da tribo podia significar morte. Hoje, é claro que uma crítica num comentário de internet não vai nos matar, mas o corpo não sabe disso. Ele reage da mesma forma antiga. O coração acelera, a garganta aperta, a vontade de desaparecer aparece. É uma resposta de sobrevivência ativada por algo que, na maioria das vezes, é apenas a opinião da outra pessoa, de uma outra pessoa. Entender isso já é o primeiro passo, porque o medo da crítica não é fraqueza, não é falta de coragem, é biologia antiga tentando proteger um ser humano moderno de um perigo que na maioria das partes, ou melhor, na maior parte das vezes, nem existe mais daquela forma. E por que esse medo cresce em algumas pessoas mais do que em outras? Aí vem a questão. Esse medo ele é universal porque ele aparece com tanta intensidade em algumas pessoas e quase não incomoda outras. Parte da resposta está na história de cada um. Pessoas que cresceram em ambientes onde o erro era punido com dureza, com a crítica, vinha acompanhada de humilhação, tende a desenvolver uma sensibilidade maior. O cérebro aprende que errar desde cedo é perigoso. E essa lição absorvida na infância costuma seguir a adulta vida adentro, mesmo quando o ambiente já não é mais hostil. Outra parte da resposta está na forma como construímos nossa autoestima, quando o valor que sentimos por nós mesmos depende quase inteiramente da aprovação externa. Qualquer crítica se torna uma ameaça direta a essa estrutura. É como se a nossa sensação de valor fosse uma casa construída sobre o terreno instável da opinião dos outros. Qualquer vento mais forte ameaça derrubá-la.
Já quando a autoestima tem raízes mais internas, quando a pessoa sabe reconhecer seu próprio valor independente do que dizem sobre ela, a crítica ainda incomoda, mas não destrói. Ela se torna um comentário, não uma sentença. Existe ainda um terreno, ou melhor, existe ainda um terceiro fator, talvez o mais sutil, o perfeccionismo. Quem carrega a crença de que só merece reconhecimento se for perfeito, vive em estado de alerta constante. Qualquer falha real ou imaginária é vivida como uma ameaça à própria existência, enquanto pessoa válida. E como a perfeição é na prática impossível, esse tipo de mente vive numa guerra silenciosa e sem fim. Agora vem a pergunta: o que o medo da crítica realmente custa? Vale a pena parar um momento para olhar de frente o preço desse medo, porque ele não é gratuito. Ele cobra todos os dias em pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que se acumulam ao longo dos anos. É a ideia que não foi compartilhada numa reunião. É o projeto que ficou guardado na gaveta. É a pergunta que não foi feita por medo de parecer ignorante. É a roupa que não foi usada, o texto que não foi publicado, a música que não foi cantada em público. Cada uma dessas pequenas recusas parece isoladamente sem importância, mas somadas ao longo do tempo, elas formam uma vida menor do que poderia ter sido. Uma vida vivida com o freio de mão puxado por medo do julgamento de pessoas que muitas vezes nem se lembram da situação no dia seguinte. Há uma reflexão importante aqui. A maioria das pessoas estão ocupada com seus próprios medos e críticas internas que dedica muito menos atenção a nós do que imaginamos. Vivemos como se estivéssemos sobre um holofote constante, sendo observados e julgados a cada momento. Mas na realidade, a maior parte do mundo está distraída consigo mesmo. Essa aí é uma grande diferença. Um dos aprendizados mais libertadores que alguém pode ter é entender que crítica e rejeição não são a mesma coisa, tá? Quando alguém critica um trabalho seu, está falando sobre aquele trabalho específico, num momento específico. Não está tentando, ou melhor, não está fazendo um julgamento definitivo sobre quem você é, nem sobre seu valor como pessoa, tá? Mesmo que a crítica seja mal formulada, mesmo que venha com um tom áspero, ela ainda é no fundo uma opinião sobre algo que você fez, não sobre a totalidade de quem você é. É importante também aprender a separar os tipos de crítica. Existe a crítica construtiva, que vem de alguém que se importa com seu crescimento, que aponta algo específico e geralmente sugere um caminho de melhoria. Essa crítica, mesmo que doa no momento, ela é um presente, tá? Então acolhe ela para você. Ela mostra um ponto cego que talvez você não estivesse vendo. E existe a crítica destrutiva, que não busca ajudar vem apenas para diminuir. Que generaliza, que ataca a pessoa em vez do trabalho, que vem carregada de desprezo. Essa crítica diz muito mais sobre quem a fez do que sobre quem a recebe. Geralmente nasce da própria insegurança de quem critica ou de uma necessidade de se sentir superior. Aprender a diferenciar essas duas formas de crítica é um exercício poderosíssimo, porque permite acolher o que é útil e deixar passar o que é apenas ruído. Talvez a meta não seja deixar de sentir medo da crítica. Talvez a meta mais realista seja aprender a agir mesmo quando ele esteja presente. Um caminho simples é começar pequeno. Expor uma ideia primeiro a alguém de confiança, antes de levá-la a um público maior. Isso cria um espaço seguro de prática, onde os erros custam menos e o aprendizado ainda acontece.
Outro caminho é mudar a pergunta interna em vez de perguntar: o que vão pensar de mim? Tentar perguntar: isso que eu estou fazendo está alinhado com o que eu acredito? Como é que eu quero construir? Essa mudança desloca o centro da gravidade da aprovação externa para um propósito interno? Mais estável, menos dependente da opinião dos outros? Também ajuda a lembrar que toda pessoa que já fez algo relevante no mundo em algum momento foi criticada. Isso não é exceção, é regra. A crítica não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes é sinal de que você está sendo visto e que sua voz está chegando a lugares onde antes não chegava. E por fim, vale a pena treinar a habilidade de ouvir uma crítica sem se apressar em reagir. Dá um espaço entre o que foi dito e a resposta que será dada. Esse intervalo, mesmo que pequeno, permite separar o que é fato do que é apenas a interpretação dolorida do momento. E para encerrar esse conteúdo maravilhoso aqui com você, eu tenho aqui uma última palavra. O medo da crítica provavelmente nunca vai desaparecer por completo. Ele é a parte de sermos seres sociais e nos comportarmos com os outros, ou melhor, de nos importarmos com os outros e com o lugar onde ocupamos entre eles. Mas existe uma diferença enorme entre sentir medo e ser controlado por ele. A pergunta não precisa ser como faço para nunca mais ter medo de ser criticado. A pergunta mais honesta e mais útil é: o que deixaria de fazer hoje se o medo da crítica não estivesse no comando? Talvez a resposta para essa pergunta seja exatamente o próximo passo que você precisa dar. E se esse vídeo fez sentido para você, e eu sei que fez, deixe seu like aqui, comente o que ficou de mais importante para você e se inscreva no nosso canal para mais reflexões como essa. Até o próximo vídeo. Gratidão!